Antes de começar a ministração, eu queria orar. Orar por mim, orar por vocês, pelo nosso coração. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu Santo Espírito, não somente para falar, mas para ouvir. Porque eu não quero que a ministração, a prédica dessa noite, seja uma informação para os Teus filhos, mas seja uma ministração do Teu Santo Espírito para mim e para eles. Então, que o nosso coração esteja receptivo à Tua voz e que nós possamos absorver a Tua palavra e que ela encontre lugar de receptividade na nossa alma, no nosso espírito, para gerar em nós mudança, metanoia, transformação, em nome de Jesus. Não queremos, Pai, passar por diversas orientações Suas, quinta após quinta, domingo após domingo, leituras de livros abençoados e continuar os mesmos. Nós queremos ser transformados pela operação milagrosa, transformadora, sobrenatural do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Então, Pai, nós queremos nos render à Tua voz nesse momento. Nós queremos dizer a todo espírito grego, que muitas vezes impede que a gente absorva, porque a gente tenta calcular mentalmente, racionalmente, tudo. Mas a palavra do Senhor e as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito, não é pela razão. Então eu peço que cada um agora dê ordem à sua alma, aquieta-te. Em nome de Jesus, Senhor, eu dou ordem à minha mente e à minha alma. Que ela se aquiete e se cale, para que o meu espírito se comunique com o Espírito Santo de Deus e receba toda a porção que Deus quer ministrar nessa noite para mim e para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E toda a honra, toda a glória nós damos ao Senhor. Amém. Queridos, queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Josué. Sabe, eu estou tendo algum tempo em casa para me dedicar a algumas leituras que estavam de stand-by, né? Estavam ali me esperando, me aguardando. E o Senhor tem ministrado, e essa semana eu passei por esse texto de Josué 6, a partir do 16, certinho, que diz o seguinte: e sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. A cidade será o quê? Anátema ao Senhor. Guarda isso. Ela e tudo quanto houver nela. Aqui o texto fala condenada, né? O anátema no Velho Testamento, ele significa, além de maldição, significa separado, significa afastado. Aquilo que não pode ficar no nosso meio. É o amaldiçoado, é o afastado, é o condenado. Está no mesmo sentido. Ela e tudo quando houver. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. Ou seja, para que não sejam amaldiçoados também, se fizeres assim. E assim façais. Maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Isso daqui são as orientações práticas que Deus deu quando Josué e o povo derrotaram a cidade de Jericó e fizeram aquela última volta, ok? E aí eu quero que você agora vire a página e vá lá para o capítulo 7. O capítulo 6 mostra a vitória. O capítulo 7 mostra uma consequência. Capítulo 7, versículo 10.
versículo 11. Perdão, versículo 1. Vamos começar do 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zbadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu só contra Acã, contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens de Ai, que estavam junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá o povo alguns 3.000, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles 36. E seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar esse povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois, a Israel? Virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então, disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado. E até tomaram o anátema, e também furtaram, e também mentiram. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo. E disse, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E havendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Que havendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissões perante ele. Declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa da Babilônia, e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Uau! Eu me lembro que às vezes, quando eu oro para comer, e aí quando a gente termina de orar, e aí eu começo a comer, e aí eu ponho a primeira garfada de comida na boca, a comida está tão gostosa que dá vontade de orar de novo, agradecendo ao Senhor, sabe? Foi a sensação que eu tive agora. A gente orou para ler a palavra, me deu vontade até de orar de novo. Tamanho o temor que essa palavra traz sobre mim. Que o Senhor nos dê graça ao ouvir a sua voz nesse momento, em nome de Jesus.
Queridos, a gente começou a ler uma vitória, certo? A gente começou a história com uma vitória, com uma guerra que deu certo. O povo obedeceu ao Senhor exatamente como os... Vê se meu celular está por aí, só para fazer um pezinho aqui, Adri. O vento é importante, não quero ficar sem ele. Então, a guerra, né, foi vencida porque o povo fez exatamente o que foi necessário fazer. Obedeceu ao Senhor, deu as voltas que tinha que dar, gritou quando tinha que gritar, tocou trombeta, né? E o povo obedeceu. Só que o Senhor deu orientações bem claras. Nós lemos aqui no capítulo 6, orientações claras que o Senhor deu a Josué. Essa cidade será anátema. Ela vai ficar reservada, amaldiçoada. Eu não quero que ninguém nem a reconstrua. Eu quero que tudo que for tirado dela, os despojos, seja queimado. Não quero que vocês peguem nada. Não quero que vocês se misturem com nada do que ela tem para oferecer. Apenas o ouro, a prata, né, vocês vão guardar para os tesouros da casa do Senhor. Então foram orientações bem claras, não foram? E Josué transmitiu essas orientações claras para o povo de Israel. E Deus falou que se fizesse, o povo estaria amaldiçoado. Não era a família que estaria amaldiçoada. E aí eu chamo a atenção para a gente aqui em algumas coisas, sabe? Existem determinadas coisas que nós fazemos, seja como sacerdote na nossa casa, seja como a edificadora, que pode atrair um céu de bronze para a nossa casa. Pode atrair maldição para a nossa casa. E se faz isso com a nossa casa, faz também com a igreja. Porque fez aqui com o povo de Israel. Sabe, o fato deles não terem obedecido na sequência. Um homem. Quantos mil tinha ali? Quantas famílias tinha ali? Das 12 tribos de Israel? Muitas. Um único homem. Sai o povo para a segunda batalha. É uma cidade pequititinha, né? Josué mandou lá espia, vai lá, dá uma olhadinha lá, como é que a gente tem que ir, né? É igual time que vai jogar com um adversário mais tranquilo, mais light, né? Aí manda o quê? O time reserva, né? Normalmente é assim. Se não subestimar esse time, né? Manda o time reserva. E foi isso que Josué fez. A gente tinha acabado de sair de uma guerra, vamos descansar o povo, tem muitas guerras ainda pela frente, tinha muita cidade ainda para ser tomada. Vamos descansar os homens, vamos só com o que é necessário. E ele fez uma estratégia certa. Josué não estava errado. Só que ele não contava com o erro de Acã. Versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse, 20 do capítulo 7. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E detalhou para ele. O que foi a primeira coisa que Acã falou para Josué? Eu vi. Eu vi. Cuidado. Tinha uma musiquinha. Tinha, não, continua tendo, né? A musiquinha continua aí. Que eu aprendi quando eu era pequenininha. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Acã não teve cuidado. Viu? Fez igual Davi, né? Da sacada da minha casa, olhando eu, olhou quem não devia, a mulher de quem não devia. Olhou. Tudo começa ali, né? No olhar. Está lá na internet. E aí, de repente, joga... Olha, Satanás é sujo, tá? Ele usa muitas estratégias. E pensa que é só homem que é alcançado pelas estratégias das telas? Qualquer idade, inclusive. Tá? Qualquer idade. Então, queridos, não levem isso como sendo uma coisa com menos importância. Quando você vê, você está aprisionado. Muito cuidado. Porque Satanás joga. Cuidado com o olho.
Cuidado com essas janelas que estão aqui diante de você, com o que você deixa entrar. Cuidado com o anátema. E aí Acã viu, entre os despojos, uma boa capa da Babilônia. Logo de onde? E aí, cobicei. Ele viu a capa, ele viu a cunha de ouro, a prata, os ciclos. Cobiçou. Foi a segunda coisa que ele fez. Primeiro ele viu, podia ter, né? Não tem como desver, como a gente fala assim, tem como desver isso, não tem como desver, né? Mas ele podia ter passado direto. É anátema, o Senhor falou que é anátema, eu não vou pegar. Mas aí ele cobiçou. Aí deu espaço para a cobiça. Aí lá vem o primeiro, né? Demônio da cobiça. Cobiçou. Aí logo depois ele foi lá e pegou. Pegou, e esse versículo aqui ainda continua. E eis que estão escondidos. Então ele pegou e escondeu. Porque ele sabia que estava fazendo coisa errada. A gente sabe quando a gente faz coisa errada. A gente não precisa de ninguém vigiando os nossos passos, porque existe um chefe residente dentro de nós que nos fala quando nós fazemos coisa errada. E, além do mais, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você pegar uma criança pequenininha, se você pegar a Lelê, se você pegar o Zaque, mesmo que eles não entendam de leis, mesmo que eles não entendam de pecado, mesmo que eles não entendam sobre transgressão, nossa, que palavra grande. Imagina você tentar fazer o Zaque repetir, fala com o papai, transgressão. Não vai repetir, não dá. Mas ele sabe o que é. Porque, às vezes, ele testa. No início do culto, ele estava aqui, ele deu a volta, tinha um microfone aqui em cima, ele esticou a mãozinha, não botou a mão, ele olhou primeiro. Ele sabia que não podia pegar. Sabe? Às vezes ele testa de diversas formas, em diversas maneiras, em várias situações. E vocês que são pais de crianças pequenas, estão recheados de exemplos de coisas que eles sabem só porque sabem. Porque no fundo, sabem que não deviam estar fazendo, mas testam a autoridade de vocês. Não é verdade? Então, nós sabemos quando nós não devemos ir em determinados lugares. Nós sabemos quando não devemos ler determinadas coisas. Nós sabemos quando não devemos rir em determinadas rodas. Nós sabemos quando não devemos escutar determinadas músicas. Nós sabemos quando não devemos usar determinadas roupas. A gente não precisa de nenhuma regra dizendo mulher tem que andar desse jeito, homem não pode andar assim, assado. Porque no fundo, o Espírito Santo já falou com você. Só que eu me fiz de Acã. Escondi. Fiz de conta. Júlia fala assim, fiz de egípcia, né? Fiz a egípcia. Olha para o lado, é comigo? Nem sei. Mas o Espírito Santo sabe, você sabe que o Espírito Santo falou com você. O interessante, e como eu disse já aqui, é que Deus trata o pecado de Acã como o pecado da nação. Não como o pecado de Acã, nem como o pecado da família do pai de Acã, nem como o pecado da tribo de Acã. Ele trata como todo Israel. Josué 7,11 diz, Israel pecou e transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado. Tomaram anátema, furtaram e mentiram. Olha só, Deus acusou Israel de 3 delitos graves. Vamos lá, destrinchar esses 3 delitos. Eles tomaram anátema, furtaram e mentiram. Primeira coisa que ele falou, né? Depois que viu, ele falou assim, ele tomou... O que ele roubou aqui? A capa... Ele tomou, na verdade. Tomou a capa da Babilônia, que era o anátema, né? Então, ele tomou o anátema. Ele pegou a capa da Babilônia. Queridos, o que é capa?
Capa protege. Capa é um sinal de autoridade. Exatamente. Capa é uma vestimenta. A capa era uma peça de roupa usada para cobrir o corpo, geralmente feita de tecido mais pesado. Ela era usada para proteção contra o frio ou como um símbolo de autoridade e posição social. A capa, né, também pode ser associada a uma proteção ou refúgio. No Novo Testamento, a gente encontra a capa como uma autorização para algumas coisas, como, por exemplo, para a mendicância. Né? A pessoa, para fazer a mendicância nas ruas, precisava ter a capa. Tanto que nós vemos um homem, né, ao longo do caminho, quando chamou Jesus, filho de Davi, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Ou seja, ele ali estava já jogando fora a única autorização que ele tinha para continuar desmolando. Então, ele só tinha uma alternativa: crer no milagre do Senhor. Então, a capa não é uma peça simples. A capa aqui simboliza, né, algo que ele vai se revestir dela. E a gente está falando de uma capa da onde? Da Babilônia. E o que para nós, o que para a Bíblia, o que em qualquer contexto bíblico significa, simboliza a Babilônia? A mesma coisa que o Egito. Quando a gente fala Egito, Babilônia, é o pecado. É voltar lá atrás. Por isso que a gente cantou hoje essa música, Eu Não Volto Atrás. Eu deixei para trás o velho eu que habitava em mim. Porque a vida do Senhor Jesus veio e me transformou. Eu não quero mais, eu não vou voltar atrás. E é isso que significa você não olhar mais para as coisas do velho homem. Mas Acã olhou essa capa e ele olhou, ele falou assim, eu quero essa Babilônia para mim. Eu quero essa capa para mim. Ele cobiçou. É isso que significa para a gente aqui. Como Deus protegeu o povo e falou ao povo, a palavra preveniu. Preveniu o povo com relação a coisas que vinham da Babilônia e do Egito. Não volte lá atrás, não busque lá atrás. Mas ao longo do deserto, de vez em quando o povo ficava assim, aquelas carnes, as panelas, as cebolas. O que é isso? Suspirar pelo tempo de pecado, pelo tempo de escravidão. E foi isso que Acã fez. Anátema. Deus falou, Deus tinha designado para extermínio. Maldito era. No grego, anátema também simboliza o que é oferecido aos deuses. Então, a primeira coisa que ele fez foi tomar essa capa da Babilônia. E a segunda, ele furtou a prata e o ouro que eram do templo do Senhor. Gente, muita bobeira que ele deu. Ele foi botar a mão logo nos tesouros do templo do Senhor. Tudo era anátema. Não era para botar a mão em nada. E ele foi logo botar a mão no tesouro do templo do Senhor. Ele roubou de quem? Do Senhor, do próprio Deus. Dos tesouros que já estavam destinados para o templo do Senhor antes mesmo de Jericó cair. Porque Deus avisou. Antes de Jericó cair. E aí, como se não bastasse tudo isso, ele precisava dar um jeitinho, né, para poder ocultar o erro que ele sabia que tinha cometido. Então, ele mentiu. Aí você pode falar assim, pastor, ele não mentiu, não. Quando ele foi apertado, ele confessou. E aí eu tenho que revelar para vocês uma coisa. Uma coisa que eu falo tanto quando eu vou ensinar as filhas. Espírito de engano se manifesta com ocultação também, tá? Então, quando você está conversando com alguém, você fala tudinho, mas você omite aquilo que é importante para você omitir, né? Foi interessante para você omitir justo aquilo. Você está fazendo o quê? Dando lugar ao espírito de engano.
Mas, pastor, eu não menti. Mas para Deus é o mesmo Pai. Ah, mentira. Né? Alguém disse ali no fundo, omissão é crime também. Né? Ah, eu não menti, eu omiti. Ah, mas é o mesmo Pai. Por quê? Porque é o espírito de engano. Então, ele ocultou. E o que Deus falou que ele fez? Mentiu. Então, para Deus, não é a mesma coisa? Então, é a mesma coisa, queridos. Tenhamos cuidado, porque a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Ele olhou para trás quando viu a capa da Babilônia, igualzinho à mulher de Ló. E quando a gente olha para trás, demônios nos paralisam e não permitem que a gente avance. Por isso que a mulher de Ló ficou para trás como uma estátua de sal. Ao longo do Velho Testamento, a gente vê Deus fazendo uma comparação do relacionamento do seu povo ao de um casal, né? De um ato matrimonial, marido e mulher. E sempre denunciando o adultério e, por vezes, a prostituição de Israel. Então, durante todo o Velho Testamento, você vê Deus falando sobre Israel como uma adúltera, como uma prostituta. Ele até pegou um profeta, fez ele casar com uma prostituta. Ela teve filhos de outros homens que ele criou, para mostrar, assim é o meu povo comigo. Doloroso isso. Porque para o Senhor, adultério é igual prostituição. Só que quando a gente chega no Novo Testamento, essa figura ela não é diferente. Porém, ela é usada entre Cristo e o noivo. Perdão, entre Cristo, que é o noivo, e a igreja. Então, é a mesma figura. E ele, da mesma forma, trata a igreja, muitas vezes, como uma noiva adúltera. Mateus 12, versículo 39, diz o seguinte. Mateus 12, 39. Jesus, nesse caso, ele se refere a essa geração como uma geração incrédula e adúltera. Ele respondeu, uma geração incrédula, má e adulta pede um sinal. Quem veio, no versículo anterior, ele fala, quem veio interpelar ele foram os escribas e fariseus, que sabiam muito bem o que estavam pedindo. E Jesus sabia que eles estavam corrompidos, por isso os chamou de adúlteros. Tiago 4, 3 a 5, fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Eu queria pedir, nesse momento, que a Thay colocasse um vídeo. That castle. Really? Isn't that phenomenal? So they taught you how to fold the napkins? Yes. Oh, wow. I actually, believe it or not, I know how to fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Oh. Good evening. Have you dined with us before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. No. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sure. sorry. Oh, no Go problem. for it. Yeah. So what would you like to order this Oh, evening? yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, you'll like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Yes, fantastic. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that we're
we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my. Yeah, of Oh my gosh, course. babe. Okay, this has got to be. There one he of is the... now. Wait. Hi. What? Oh, bonjour. Sorry I'm late. I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry. Do you two know each other? Do you guys... Yeah, he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school. Babe, can I ask you what your old boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No. I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe. Sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you... All right, you take your hand off her, and you... What is going on? Just sit down, man. It's all right. It's all right. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite. Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, really, the waiter? No, Dennis, we're All right, fine. seriously, no. Good. Food will be right out. Okay, Thank you so Angela, all right. These guys need to go, and we need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Selfish? Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me, I'm sorry. Yeah, I've still never been to this restaurant. Bon appetit. Thank you, Dennis. Uau! Eu fiquei chocada. Realmente é uma coisa para nos deixar abismados. Quem aqui dos homens gostaria de ter uma esposa assim? Eu sei que no nosso contexto mundial existem alguns relacionamentos abertos lá fora no mundo. Mas no nosso contexto de padrão de vida, de reino, isso é um completo absurdo, porque a gente imagina que uma noiva, quando entra no altar e se entrega ao seu noivo, vão viver uma vida de fidelidade matrimonial. E que não importa o que, né, a quantidade de namoros, de relacionamentos que ela tenha tido no passado, tudo isso ficou onde? No passado. Ela não vai carregar isso o resto da vida. E por que a igreja carrega? Aí é a nossa reflexão. Por que a igreja carrega amores antigos e espera que Deus aceite numa boa? E muitas vezes ainda acha que Deus é injusto por permitir que algumas coisas aconteçam com ela só porque ela está tendo flertes com o mundo. É um flertezinho só, Senhor. É só um bailezinho. É só um namoradinho. Imagina que o Paulino esteja andando assim, na rua com a Thay. Tá assim, a Thay é nosso exemplo. Imagina que o Paulino esteja assim andando, né, com a Thay no shopping. Nem assim eu atraí a atenção dele, ó. E aí, de repente, a Thay começa a olhar uns caras assim, de um jeitinho diferente. Uau, olha! E começa a tecer alguns comentários
Gente, gostei. Aí, Paulino, gostei. Ainda fala com ele, ainda cutuca ainda ele. Ele abriu os braços assim, tipo assim, qual é? Qual foi? Né? Mas quando a gente suspira pelo mundo, seja ele Egito ou Babilônia, quando a gente olha, sabe, uma vez, o pastor Adriano, ele estava visitando um determinado lugar onde tinha uma família muito amiga. E aí, do lado de fora da igreja, ele viu a adolescente dessa família olhando com um olhar diferente para alguma coisa que estava acontecendo na praça. E o Espírito Santo chamou ele a atenção. Olha o olhar dela. Ela está olhando com esse olhar de Acã, com cobiça. Com cobiça para o quê, pastora? Era algum menino? Não era um menino. Era o movimento do mundo. Entende? Mas esse olhar, muitas vezes, acomete, não é só adolescentes, são homens e mulheres que, ao longo da vida, seja no colégio, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja dentro de casa sozinho, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Eu não estou nem dando testemunho ruim, porque ninguém está vendo, né? Acã, quando estava escondendo esse anátema, alguém viu? Não. Mas 32 ou 6, acho que foram 36 famílias, choraram os seus mortos, porque um homem desejou a capa da Babilônia, pegou e escondeu. 36 mulheres não tiveram seus maridos de volta, 36 mães não tiveram seus filhos de volta. Porque um homem decidiu desobedecer. Queridos, esse envolvimento com os prazeres do seu mundo antigo, ele é mais perigoso e causa mais destruição do que você possa imaginar. Porque você sempre acha que é só um negocinhozinho tão pequenininho. Mas o diabo, ele nunca vai te atacar, né, te seduzir com uma coisa muito grande, porque vai estar na cara. Então, ele começa com uma coisinha pequenininha, que vai aumentando, que vai se alastrando, que vai enraizando. E quando você viu, você não sabe nem de onde veio. Mas você já está se prostituindo integralmente. E aí o Senhor olha para você e fala, que pena. Porque as suas vestes já não estão mais brancas como eu gostaria que tivessem. Quando nós levamos que Tiago, quando ele fala no primeiro versículo, antes dele denunciar o adultério, ele fala, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para gastar com os vossos deleites. E o que isso tem a ver? Quando nós levamos uma vida com foco na satisfação dos nossos desejos, nós estamos tendo uma atitude idólatra. Porque a gente pode pensar, olha, o adultério é idolatria, ele compara adultério com idolatria, né? Mas o relacionamento com o mundo é desobediência. Então, a desobediência está intimamente ligada com a idolatria. Mas, pastora, eu não tenho um único altar dentro de casa, não me dobro diante de imagens. Até já fui um dia de outra vertente religiosa que se prostrava diante de imagem, mas aquilo tudo ficou para trás. Eu abandonei, eu me converti ao Senhor Jesus, só busco a Ele inteiramente. Mas e o seu foco? E as suas prioridades? Estão alinhadas a quê? Por que Tiago nos traz uma reflexão interessante? Quando o foco da minha satisfação está no meu desejo, está em satisfazer as minhas vontades, opa, será que eu não estou me colocando aqui num pedestal aonde não deveria estar eu, mas Cristo que vive em mim? Porque tem aquele versículo, né?
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, será que quando eu estou com o foco no meu prazer, eu não estou direcionando de uma forma errada a minha adoração? Tudo é para mim, para o meu futuro, para as minhas vontades, para os meus deleites, o meu primeiro. E aí, queridos, uma coisa que isso impregna tanto dentro da igreja. A gente tem dificuldade de enxergar o outro superior a nós mesmos, porque são sempre eu primeiro. E aí a gente tem dificuldade de amar o outro como a gente ama o Senhor, porque a gente pensa no amor a mim primeiro. É claro que a gente tem que amar a si mesmo, porque aquele que não se ama, né, não consegue amar o outro. Mas eu preciso, a Bíblia não fala que eu tenho que olhar o meu irmão como superior a mim e amá-lo, porque se eu não amo o irmão que eu vejo, como é que eu amo a Deus que eu não vejo? É bíblico, versículo, está lá. Só que se eu vivo uma vida focada em tudo que me dá prazer, eu sempre vou colocar a minha vida, as minhas escolhas, os meus prazeres na frente de qualquer um, de qualquer pessoa ou de qualquer situação. Note aqui que a necessidade é diferente de desejo. Eu estou falando de desejo. Quando a gente falou aqui de Davi, eu falei de Acã, Davi não necessitava de Betseba e Acã não necessitava daquela capa. Acã, certeza que tinha outras capas. E podia adquirir outras também. E Davi, ó, assim de mulher. Podia ter as mulheres, ele como rei, podia estar lá assim, quero uma de cabelo enrolado. Aqui, rei. Não, agora eu quero uma de cabelo liso. A gente busca encontrar alguma de cabelo liso, rei, não seja por isso. Ele era rei. Ele podia. Não quer dizer que ele devia, mas ele podia. Mas ele podia. Busca uma virgem prontinha, limpinha para ele. Nunca usada, 0 quilômetro. Não é? Naquele tempo era assim. Mas ele não necessitava. É disso que eu estou falando. Que de repente você vai assim, pastora, mas eu preciso também ver as minhas necessidades. Claro, em momento algum a Bíblia falou que você não pode buscar e andar atrás. Muito pelo contrário. Deus é o nosso provedor e Ele providencia tudo para nós. Porque Ele sabe das coisas que nós necessitamos. E Ele nos dá muito além daquilo que nós precisamos. Não dá? Dá. Romanos 1, 21 a 23. Põe para mim, por favor. Porque tenho conhecido a Deus, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles obscureceu-se. Eles não glorificaram a Deus como sendo Deus. Não levaram em conta a adoração a Deus como deveriam levar, e o seu coração se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Isso. Não, só até o 3. Aqui a questão não é sobre a imagem em si, mas é sobre adulterar a quem você reconhece como digno de louvor, digno de glória, digno de atenção, de honra. Não reconheceram Deus como sendo aquele que deveria ser adorado. Queridos, uma coisa que a gente precisa entender é que todos nós temos dentro de nós uma necessidade de adorar. Quando o Brasil foi descoberto, que os portugueses chegaram aqui e que entraram, né, pelas matas adentro, encontraram aqui índios que tinham o seu momento de adoração. Adoravam o sol, a lua, as estrelas, coisas que para eles eram inatingíveis, porque eles tinham dentro deles uma necessidade de adorar um poder maior, certo? Essa necessidade de adoração foi colocada dentro do coração do homem pelo próprio Deus.
Eles só não sabiam a quem adorar, então adoravam aquilo que eles entendiam. Deixa eu adorar a lua, porque a lua está lá no alto. Ela é soberana sobre mim. Ela diz quando é noite e o sol diz quando é dia. Eu não consigo controlar isso, então isso é soberano. Então, de repente, eu devo adorar. Então, vamos adorar. Então, nós temos essa adoração dentro de nós, essa necessidade. Só que quando você não reconhece Deus como sendo esse Deus, por isso que nós cantamos no início, sobre a grandeza de Deus, quão grande é o meu Deus. Ele é grande, Ele é grande, Ele é um, Ele é único. E quando você não reconhece essa grandeza de Deus, você acaba se distraindo com outros deuses. E aí fica semelhante a essa menina, a Ângela. Poxa, mas você, Justin, é meu preferido. E aí você chega diante da igreja no domingo à noite, canta, né, faz declarações. Jesus, eu te amo. Jesus, que nome lindo, nome mais lindo, nome maravilhoso, nome sobre todo nome. Você está mentindo? Não. Para você é sim. Só que lá dentro do seu coração existe um lugarzinho para outras coisas. E acaba que Jesus passa a ser somente o seu preferido, não o seu único. Queridos, isso tem que mudar no nosso coração. Porque o nosso noivo não quer dividir você com ninguém. Porque quando ele chegar para arrebatar a sua noiva, ele vai pegar só aquelas que entregaram o coração por inteiro. Não um coração com partes, sabe, destinadas a amores antigos. Não sou eu que vou falar para você quem são os seus amores antigos. Porque, como eu disse aqui, até uma criança pequena sabe quando erra. Então, o Espírito Santo sabe. E diz para você, se você quiser realmente saber, Senhor, quem são os meus amores antigos? Eu quero que você vá para casa hoje, converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, tem algum amor antigo no meu coração? Tem alguma reserva que não seja tudo seu? Porque o versículo 5 de Tiago fala, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele não divide amor e adoração com mais nada e mais ninguém. A obediência é uma prova de amor. Ela é tratada na palavra como adoração, sabia? Às vezes a gente pensa assim, vamos entrar no momento de adoração. Aí você pensa o quê? Uma música, ambiente, né? Uma música de preferência, uma música mais tranquila, uma música que exalte o nome do Senhor. Ok, também é adoração. Sabe qual é a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia? Primeira vez que Deus usa a palavra adoração na Bíblia é quando ele pede a Abraão, o seu filho. Abraão vai, percorre um caminho, porque não foi perto, ele andou um tempo com os seus servos. Imagina você ali, remoendo, trabalhando na sua mente, tendo tempo para desistir, mas ele não desistiu. E aí, quando chegou no pé do monte, ele vira para os amigos, para os servos dele, e fala assim, nós vamos adorar e voltaremos. É a primeira vez que essa palavra aparece. Ele foi lá em cima, no alto do monte, com uma banda, cantar um louvor ao Senhor de exaltação ao nome dele. Foi isso que ele foi fazer? Não. Ele foi lá em cima derramar unguento, né? A gente está falando de adoração extravagante, fez igual Maria, né? Foi derramar unguento no altar. Não. Ele foi obedecer. Então, a sua obediência, por muitas vezes que contrarie as suas vontades ou doa em você, ela é adoração. Obediência é adoração. Adoramos e glorificamos ao Senhor quando obedecemos. E, em contrapartida, desonramos e insultamos quando desobedecemos.
A adoração, amados, é uma escolha. É a escolha de obedecer, honrar e dar graças. Essa frase não é minha. Essa frase é de John Bevere. Está no livro Kryptonita. Se você quiser, você pode ler, né? Indico a leitura. E ele fala nesse livro, a adoração é a escolha de obedecer, honrar e dar graças a Deus. Quando abandonamos qualquer desses elementos, somos levados pelo engano que leva à idolatria. Eu vou repetir para você acompanhar. A adoração é a escolha de obedecer, honrar e dar graças a Deus. Quando a gente abandona qualquer um desses elementos, nós somos levados pelo engano que nos leva à idolatria. E eu termino com um versículo que eu já citei aqui, que está em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fique de pé, em nome de Jesus. O que eu pedi aqui, eu quero que você de fato faça. Que o Espírito Santo, você vá, assim como Abraão foi caminho de 3 dias com o filho, meditando, sabendo que o Senhor tinha uma promessa para ele. Ele estava aquele tempo todo trazendo à memória o que traz esperança. Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação e naquele momento ele estava pedindo o único filho dele. Então, por tudo que ele conhecia do Senhor, ele vai fazer alguma coisa, algum plot twist vai ter aí, porque vai mudar. Alguma coisa vai acontecer. Então não tenha medo de obedecer. Não tenha medo de obedecer. Pergunta ao Espírito Santo, Espírito Santo, tem ainda algo na minha vida que eu trago da minha vida antiga? Ou para alguns, de repente, já vai chegar e já vai falar, Senhor, tem isso, tem aquilo. E eu quero renunciar. Todos os amores antigos, eu não quero mais flertar, eu não quero mais andar por aí enamorado do que o mundo pode me oferecer. Sabe, tem gente que serve ao Senhor e fica assim, eu sirvo ao Senhor, mas poxa, eu queria tanto fazer aquilo, queria tanto... Aí Deus envia alguém, né? Satanás envia alguém, né? Fala assim, você é crente, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Aí você assim, é mesmo, não faz isso tudo. Não, mas eu sou feliz. Aí você fica repetindo para você assim, eu sou feliz, eu sou feliz. Mas não é essa vida abundante que o Senhor tem para você, não. A gente cantou 2 músicas aqui que fazem referência a Daniel e seus amigos, né? Esses meninos eram adolescentes. Da sua idade, Lívia. Ou até mais novos que você. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram adolescentezinhos. Foram tirados da família e foram jogados numa Babilônia com deuses estranhos, com cultura estranha, com coisas, com rituais esquisitos, tudo pagão. Mas eles se sobressaíram de tal forma que eles impactam gerações até hoje. Porque eles não negociaram. Mesmo que custasse a vida, fique sabendo, ó Rei, que o meu Deus pode me livrar, mas mesmo que Ele não livre. E a gente negocia muitas vezes por tão pouco, ninguém nem ameaça. É só facilidades. É só por facilidade que você negocia. Não é nem pela própria vida. É só por um prato de lentilha. Então, que nós possamos ter o nosso coração guardados pelo Senhor. Que o Senhor quebrante você, quebrante a mim, quebrante o nosso coração. E que Ele tire de nós. Nos mostre primeiro, porque quem tem que tirar é a gente. Né? Quem tem que tirar é a gente. Quem tem que dizer não é a gente. Quem tem que abandonar é a gente.
Mas o Espírito Santo pode ser aquele capaz de nos mostrar, olha só, ele joga luz nas nossas coisas, né, no nosso coração. Olha só, está precisando mudar aqui e ali. Isso aqui está precisando ajustar. Para você ser aquela noiva preparada. Para quando a gente canta aquela música e a igreja será arrebatada num piscar de olhos, você ser um desses que vai ser arrebatado. Amém? Queria chamar a Jéssica. Alguém pode ficar com a Tahira para a Jéssica vir aqui, se ela não estiver amamentando? Para a gente cantar mais uma vez. Eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas. Aqui estão os nossos corações e eu me coloco diante do Senhor na mesma medida. Senhor, nós não queremos voltar atrás da aliança que fizemos com o Senhor. Nós somos a sua noiva e aguardamos com alegria e grande expectativa a vinda do noivo. E nós queremos estar prontas, com as nossas vestes brancas, como a tua palavra fala, ataviadas, alertas, com as nossas botijas cheias de azeite, que é a manifestação da presença do teu Espírito nas nossas vidas. Porque noiva sem azeite fica para trás. Oh, Jesus. Espírito Santo, contempla agora, eu faço com a tua igreja a oração de Davi. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum suspiro pelo passado, pelo mundo, pela Babilônia, pelo Egito. Vê se há em mim algum amor antigo. Porque eu não quero que o Senhor seja o meu preferido. Eu quero que o Senhor seja o meu único e verdadeiro amor. Aquele que a minha alma anseia. Aquele que o meu coração palpita, deseja. Eu quero o Senhor como sendo o meu amado, amado da minha alma. Eu não quero ter olhar para mais nada. Que nada brilhe, nada, nada. Somente o Senhor Jesus, que é a grande estrela da manhã. Aleluia.